Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, faço uso da palavra neste momento porque eu quero aqui destacar 3 questões acerca da votação do Código Florestal. São 3 questões, na minha opinião, de suma importância. Primeiro, quero ressaltar o aspecto plural e federativo dessa casa. Também quero ressaltar o esforço de todos, particularmente dos senadores e das senadoras, em ouvir o maior número possível de entidades da sociedade civil e instituições públicas e privadas para formar opinião sobre a matéria. Quero, com isso, senhor presidente, parabenizar de forma especial os relatores da matéria, os senadores Jorge Viana e também o senador Luiz Henrique. Essa casa é a Casa da Federação, Casa dos Estados Brasileiros, que recepcionou, através de várias audiências públicas e de reuniões altamente representativas, com a participação de profissionais, de pessoas conhecedoras da área, enfim, dos diversos segmentos da sociedade, e que uma demanda ampla de sugestões e propostas foram apresentadas sobre as mudanças no Código Florestal da matéria que veio da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, senhores senadores e senadoras, quero ressaltar aqui pontos que considero importantes conquistas e avanços fruto desta articulação, deste diálogo, de todo um esforço coletivo que esta casa nos proporcionou. O tratamento especial à agricultura familiar, incluindo a possibilidade da supressão de vegetação para atividades de baixo impacto, o procedimento simplificado para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para licenciamento ambiental de planos de manejo florestal, a oferta de apoio técnico e jurídico para o cumprimento das obrigações ambientais, além das medidas de estímulo ao financiamento do setor, e também a adoção de critérios seguros que não permitirão qualquer manipulação para fraudar a caracterização do imóvel rural como desmembramentos futuros. Por fim, senhor presidente, me sinto no dever também de registrar as minhas frustrações pelas insuficiências acerca de pontos deste relatório que está sendo votado e que, particularmente, pude ter a oportunidade de trabalhar, de poder contribuir para que este relatório pudesse avançar mais. Porém, tenho plena consciência e reconheço as enormes dificuldades encontradas em todo o processo. Tivemos a oportunidade de apresentar diversas emendas. Uma parte dessas emendas não foram acatadas. Outra parte foi acatada, mas de forma parcial. Mas quero aqui, então, destacar algumas questões que eu considero extremamente necessárias e que nós poderíamos ter avançado muito mais. Quero aqui destacar o tratamento dispensado às propriedades com características de agricultura familiar. Tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda, um capítulo específico sobre agricultura familiar. Eu e o senador Eduardo Suplicy, conjuntamente apresentamos essa emenda, que foi acatada pelo relator, não na integralidade da proposta, de forma parcial. Mas foi a nossa contribuição. Na minha opinião, não poderia ser estendido às demais áreas. A generalização deste avanço era desnecessária,
tendo em vista que não devemos tratar os diferentes de forma igual. O que nós buscamos construir para a agricultura familiar jamais poderia ter sido estendido para outras áreas. Então, este é um ponto que eu considero, e o senador Eduardo Suplicy também considera, um prejuízo da emenda que nós apresentamos. Segundo o IPEA, há que se considerar que a perda total de área de reserva legal relativa aos imóveis de até 4 módulos fiscais, estimadas nesse cenário, será de aproximadamente 47 milhões de hectares. Portanto, a emenda que nós apresentamos, ela se estende também para os módulos, para os 4 módulos fiscais, que na nossa opinião era desnecessário fazer toda essa abrangência. Um outro ponto que nós também questionamos é a permissão da conversão de florestas nativas situadas em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. Também a questão das áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, quando, na minha opinião, e na opinião de uma boa parte dos nossos colegas senadores e senadores, seria mais apropriada o ano de 2001. Também um outro ponto, a manutenção de atividades agrocivil pastoris consolidadas, localizadas em APPs, nas margens de cursos d'água, entre outros. Portanto, senhores senadores e senhoras senadores, apesar de reconhecermos os avanços e as conquistas que os colegas senadores, relatores do substitutivo nesta casa, conseguiu, fruto de muita conversa, fruto de muito diálogo, a partir de um projeto que veio da Câmara dos Deputados, altamente ruim, foi muito difícil avançar mais do que nós avançamos. Mas faço questão de registrar alguns pontos que nos causa insatisfação e descontentamento. Acho importante fazer esse registro, senhores senadores e senhoras senadores, porque votarei a favor do relatório. Votarei a favor, sim, mas com estas ressalvas que eu considero extremamente necessárias, que nos deixam descontentes, né, nesse momento. Se me permite um breve à parte? Sim, senador Suplicy. Até para a senadora Ana Rita, senhor presidente, está se pronunciando a respeito, inclusive, da emenda que ambos apresentamos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na de Meio Ambiente e de Agricultura e Reforma Agrária, com o sentido de dar a atenção devida aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores. E Vossa Excelência, então, expressa também o meu sentimento, porque o senador Jorge Viana acatou em boa parte as recomendações que fizemos, levando em conta as necessidades dos agricultores familiares. Ele diz que não acatou inteiramente e irá, por ocasião da sua fala, explicar quais são os motivos que o levaram a ter o resguardo de tudo aquilo que era a intenção de ambos nós, senadores, que fizemos essa contribuição. Então, Vossa Excelência fala também por mim. Obrigado, senadora Ana Rita. Obrigado, senador Suplicy. Só para finalizar, mais um minuto, por favor, senhor presidente. Então, quero aqui mais uma vez fazer o meu registro, que votarei a favor do relatório, em homenagem a todo o esforço, particularmente do senador Jorge Viana, que não se furtou a fazer o diálogo, que também buscou construir, na medida do possível, um relatório que pudesse contemplar todas as necessidades. Como eu disse, estamos numa casa extremamente plural, com os mais variados interesses, e que foi impossível conseguir construir algo que fosse melhor do que isto. Mas eu acredito
acredito que num futuro muito próximo poderemos rever o que for... Para concluir, senadora. Para concluir, possamos rever o que foi aprovado aqui hoje no sentido de resgatar aquilo que nós consideramos que está sendo um prejuízo para todo mundo. Por fim, senhor presidente, quero reafirmar que nossa luta vai continuar em defesa de um modelo de desenvolvimento equilibrado ambientalmente, em defesa da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis para a população brasileira. Este é o nosso compromisso, senhor presidente, esta é a nossa posição clara, transparente para todos os presentes e para a sociedade que nos acompanha neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Inscrito